palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos falar desse assunto tão importante, é um assunto central da nossa fé cristã, é um assunto central da nossa vida, que é o que é sola gratia. Sola gratia. Sola gratia é um termo latino, não é? Um termo latino que significa somente a graça. E para tanto, convido a amada igreja para a gente iniciar esse assunto lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 2, versículos 4 a 10. Efésios 2, 4 a 10. O Tiago vai ler para a gente aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Obrigado, Tiago. Vocês viram aí a leitura da palavra de Deus que fala dessa graça maravilhosa que Deus tem concedido a nós. Mas, irmãos, eu gostaria de estender um pouco essa lição, porque geralmente quando se fala somente a graça, geralmente as lições e muitos livros se concentram somente na salvação. E esse às vezes é um erro que a gente pega, é sobre salvação, a graça de Deus, mas não é somente a salvação que é pela graça, né? Tudo é pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. E às vezes os autores, né, por causa dessa disputa com a Igreja Católica, por causa dos erros teológicos, né, porque a graça de Deus é o segundo tema mais difícil de se entender. Talvez o primeiro seja a predestinação. Muitos crentes têm dificuldade com a predestinação e entender a predestinação, e talvez o segundo assunto mais difícil de crentes entenderem, até da igreja presbiteriana, é a graça de Deus, que nós somos salvos, nós existimos apenas pela graça de Deus. E por isso os autores muitas vezes se concentram mais, falar da graça de Deus apenas com relação à nossa salvação. Mas não é somente isso. O mundo foi criado pela graça de Deus, gratuitamente. Deus não estava obrigado a criar nada, Deus não tinha uma dívida para com isso. Quando Deus criou todas as coisas, quando você vê lá no Gênesis, não havia o homem ainda, né? Nós sabemos isso apenas pela narração. Houve um tempo em que Deus disse, haja luz, e houve luz. Houve a matéria, quando Ele resolveu fazer isso, foi pela pura graça de Deus. Deus não estava sendo impulsionado por obrigação ou por alguma coisa fora dele, pelo qual ele criou todas as coisas. Então, quando nós falamos de graça de Deus, é em relação a tudo na vida. Quando ele resolveu criar o homem, foi pela graça de Deus. Foi porque ele resolveu, pela sua graça, para manifestar a sua glória, para manifestar o seu amor, criar os homens. Quando ele resolveu criar todas as coisas que existem ao nosso redor, sol, lua, estrela, foi pela graça de Deus. Se você tem um corpo, é pela graça de Deus. Se você tem uma alma, é pela graça de Deus. Tudo vem pela graça de Deus. Para os crentes, para aqueles que creem em Deus, e para aqueles que não creem em Deus também não importa, porque é tudo pela graça de Deus. Porque a palavra de Deus é assim,
Nele nós existimos, nele nós andamos, nele nós nos movemos nesse mundo, porque é somente pela graça de Deus que a pessoa existe e exerce alguma atividade nesse mundo. Você anda para lá e para cá durante a semana, você faz as suas atividades, você vai no estudo, você vai no trabalho, você faz o almoço, você faz a janta, você faz os seus exercícios, você faz os seus planos, tudo é pela graça de Deus. Então a graça de Deus, ela é muito maior do que apenas a salvação. É lógico que a salvação é a melhor coisa que existe, né? É o ápice mesmo de tudo que Deus fez, é Deus salvar o homem pecador no seu estado de miséria. Mas tudo que está ao nosso redor é pela graça de Deus. Por isso nós não devemos agradecer a Deus somente pela nossa redenção, pela nossa salvação, mas nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele dá gratuitamente e Ele não recebe nada em troca. Tudo é favor e merecido de Deus. Até o respirar, o pensar, o imaginar, o nosso entretenimento, o nosso trabalho e tudo aquilo que nós desfrutamos da vida, todas as coisas, todos os prazeres, todos os deleites da vida, é pela graça de Deus. E quando Deus criou o homem, antes disso, Ele criou um jardim, né? Colocou tudo prontinho lá para colocar nele o homem. Sabe por que Deus fez isso antes? Para o homem não dizer depois, eu tenho parte nisso aí. Eu fiz por onde? Eu conquistei alguma coisa. Então Deus fez tudo antes, Ele se antecipou todas as coisas, e só no final dele é que Deus colocou o homem para desfrutar daquelas coisas ali. E é chamado de Éden não à toa, porque a palavra Éden significa lugar de delícias, né? Era para o homem desfrutar de todas as coisas que havia ao seu redor. Todas as coisas foram criadas para ele se deliciar nessas coisas. O homem não precisava fazer nada para criar, para dar uma mãozinha para Deus. Ele deveria fazer a manutenção dessas coisas. Sim, deveria cuidar e lavrar do solo, das coisas que lá estavam, fazer a manutenção dessas coisas. Mas tudo Deus tinha feito e o homem só tinha que dar graças a Deus todos os dias, todas as coisas. Para os nossos primeiros pais, quando não havia pecado ainda, era motivo de gratidão a Deus. Por uma árvore. Você sabe que é interessante isso, né? Quando o homem chegou no jardim do Éden, já havia frutas lá, já estavam tudo maduros, né? Já estava tudo prontinho para o homem desfrutar ali das maravilhas, dos frutos. Havia frutos maravilhosos ali para o homem desfrutar. No início, o homem, ele era frugívoro, né? Ele comia apenas frutos, né? Apenas frutos. Então havia uma variedade de frutos ali à sua volta, e Deus disse: você pode comer de tudo, você pode desfrutar de todas as coisas. Depois que Deus abriu exceção para os outros vegetais que haviam lá, e depois, somente depois do dilúvio é que Deus abriu exceção para comer animais também, né? Depois disso. Então primeiro o homem era frugívoro, depois ele era espécie de vegetariano ali, depois ele passou a comer carne mais tarde. Mas tudo isso Deus preparou de antemão, todas essas coisas, para que o homem pudesse desfrutar dessa graça de Deus ali. Então, graça de Deus não é apenas com relação à salvação, porque o homem mesmo salvo, né, antes da queda, antes dele haver caído no mundo, já a graça de Deus estava ali. Todas as coisas foram feitas pelo poder de Deus, e o homem, quando foi feito, tudo estava pronto já para ele desfrutar dessas coisas, para ele participar da criação de uma maneira graciosa, porque ele sabia de onde veio todas as coisas. Não havia outra pessoa, não havia outro Deus, não havia uma fábrica ali, não havia outras pessoas que fizeram aquilo, mas foi Deus é quem fez toda aquela coisa. E para não deixar dúvida para ele, né, ele fez o homem procurar uma esposa para ele lá no jardim. E não encontrou, né? Por que Deus fez isso? Para dizer para o homem: olha, não tem ninguém, certo? Não tem ninguém. Fez cair pesado o sono, e Deus fez a partir de uma costela, fez uma mulher para lhe ser auxiliadora. E ele percebeu que foi a mão de Deus, que não foi ele. Fez cair pesado o sono nele. Isso foi proposital, para que o homem percebesse que era o poder de Deus, fazendo não somente ele,
porque ele poderia ter dúvidas, né? De onde eu vim? De onde eu vim? Ele não sabia de onde ele tinha vindo. Ele não sabia que era pó da terra. Mas quando ele viu que Deus fez através dele, não de outra matéria, uma esposa que ele fosse idônea, ele percebeu que foi a graça de Deus, tanto na mulher quanto nele também. Então ele, olhando ao seu redor, ele podia ter aquela compreensão, né, sem pecado, olha só que maravilha, né? Sem pecado, poder glorificar a Deus em todas as coisas sem pecado. Mas quando o pecado chegou, ainda mais valorosa se torna a graça de Deus na nossa vida. Por quê? Porque mesmo o pecado entrando na raça humana, Deus não eliminou a raça humana. Deus não abandonou a raça humana. Não foi assim com os anjos lá no céu, né? Os anjos, quando pecaram, né, parece que foi uma terça parte que caíram. Esses anjos nunca mais serão restabelecidos. Nunca houve graça de Deus por parte desses seres criados. Eles são outro tipo de categoria de criação, eles são seres espirituais que Deus criou antes da fundação do mundo. Eles estavam lá glorificando a Deus, mas por algum motivo que nós não sabemos qual é exatamente, eles quiseram tomar o lugar de Deus. O que motivou aquilo ali, não sabemos, a Bíblia não diz. É uma coisa que só está lá na história eterna, lá que nós não sabemos, a Bíblia não diz. Somente sabemos que eles se rebelaram e quiseram tomar o lugar de Deus, querendo ser igual a Deus. Mas eles foram expulsos eternamente. Nunca houve graça por parte dele. Mas com o homem que teve um pecado muito grave também, porque era ser perfeito. Uma coisa, irmãos, é você pecar hoje porque você é pecador. Os nossos pecados hoje é uma coisa. Você é pecador, você nasceu na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe, já dizia Davi lá, nós já nascemos nessa condição. Outra coisa é pecar sendo puro e bom. Olha só a gravidade. O nosso pecado hoje é muito grave, todos eles são muito graves. Não estou querendo amenizar, mas eu estou querendo dizer que antes do pecado original, eles pecaram conscientemente, sem que houvesse, né, pecado na vida deles. Por isso que foi grave. Muitas pessoas falam assim, só porque comeu um fruto, só porque comeu um fruto, só porque teve uma desobediência, um pecado apenas. Mas veja bem, isso é porque você pensa isso hoje, né? Sendo no meio de pecado, você sendo pecador, você pensa assim, é muito pouco, por causa da quantidade de pecado que nós estamos abraçados, né? O mundo está em pecado, o mundo jaz no maligno. Mas outra coisa é o pecado original, lá que agravou muito para os nossos pais, porque eles pecaram conscientemente, sendo perfeito, resolveram não obedecer a Deus e obedecer ao inimigo de Deus, o diabo, a serpente, dando voz ao diabo. Por isso que o mundo jaz no maligno. Por isso que eles resolveram não adorar a Deus, mas adorar ao diabo. Então eles deixaram de servir a Deus para servir ao pecado e ao diabo. Essa é a condição de todos aqueles que nasceram depois dele. E não há ninguém que nasça no mundo perfeito, bom e consiga permanecer no estado puro que eles tinham anteriormente. Por isso que precisa de mais ação de Deus. Existe uma nova criação, né? Nós devemos agradecer a Deus pela primeira criação, que Deus fez todas as coisas puras e boas, mas devemos agora agradecer a Deus pela nova criação, que é a nossa salvação, sim. Mas não devemos esquecer que graça de Deus envolve todas as coisas. Tudo que você recebe na vida é motivo de gratidão, é graça imerecida de Deus. Essa palavra, ela é muito difícil da gente entender, porque por causa do nosso vocabulário. A palavra graça significa dom, que é uma palavra antiga já. Alguns tradutores já colocam muito bem isso como sendo um presente, né? A palavra dom já não faz muito sentido no nosso meio, né? Falar assim, dom de Deus, é o dom
Não fala muita coisa no nosso vocabulário, mas já falou. Lá atrás, quando se falava dom, as pessoas entendiam isso. Mas hoje já perdeu um pouco da sua força. Então, é um presente. Mas mesmo presente para a gente se torna uma coisa muito difícil de se entender. Porque é alguma coisa que você dá para alguém querida, né? Para alguém que, de certa forma, entre aspas, merece. É um filho, você quer agradar o filho. É um parente, é um amigo, é uma coisa que você quer agradar alguém que você ama. Então, por isso que não dá o mesmo sentido da graça de Deus, porque é exatamente o contrário. Porque graça na Bíblia é uma palavra que a gente tem que falar muito sobre ela para poder ter um entendimento. É algo que você não merece. Você fez exatamente o contrário, né? Tem até uma definição, quem leu a revista aí percebeu isso. É uma coisa que você recebe, mas que você não merecia aquilo lá. Você recebe, mas você não merecia aquilo lá. É para pessoas que não merecem, que merecem outras coisas. Então, é alguma coisa que você não merece, mas que você receberia o contrário disso. Você deveria receber a ira de Deus sobre sua vida. Era isso que você merecia receber. No entanto, Deus troca a ira que Ele ia derramar sobre você, Ele derrama a sua graça sobre a sua vida. Não porque você merece, porque você é pecador como qualquer um outro. Não existe essa diferença. Eu estou na igreja, eu sou filho de crente, eu sou pastor, eu sou presbítero, fui criado na igreja, eu mereço alguma coisa. A gente acha que é assim, né? Não. Se não fosse a graça de Deus, como diz as Escrituras, todos nós seríamos semelhantes a Sodoma e Gomorra. Todos nós seríamos semelhantes a isso. Se não fosse Deus, estaríamos perdidos eternamente. Então não existe nada em nós que agrade a Deus, que Deus observe e fala, esse merece, porque o que nós merecemos é exatamente o contrário. Nós merecemos aquilo que o diabo recebeu lá no primeiro encontro com Deus, lá quando eles pecaram. Morte eterna, separação eterna de Deus. Mas com relação ao homem, nós não sabemos o porquê. A Bíblia também não responde porque Deus amou o homem. Somente diz o seguinte, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. De tal maneira. Qual que foi o motivo? Só existe em Deus. Essa motivação existe na pessoa de Deus, não fora de Deus. Quando Deus quer dar alguma coisa a alguém, ao mundo, e Deus preserva todo mundo, isso é graça de Deus. Existe a graça geral, a manifestação geral de Deus, e existe a manifestação especial de Deus. Graça geral, abundante, é para todos os homens, é para todas as criaturas, é para todos os seres que já existiram e hão de existir por todos os anos que teremos pela frente. Então, é uma graça que vai aumentando cada vez mais. Mas essa graça comum, ela vai acabar. Essa graça comum um dia vai cessar, porque Deus disse que vai cessar. Então, não haverá mais essa graça de Deus abundante por toda a eternidade. Ela vai acabar. E quando houver a cessação dessa graça comum, isso se chama de inferno, né? De lugares inferiores, onde não chega mais a graça de Deus ali. Ainda as pessoas que vivem no mundo com os seus pecados, com a sua vida, ainda estão desfrutando a ira de Deus não derramou totalmente sobre esses homens. Mas imagine o dia em que Deus cessar a sua graça sobre essas pessoas, sobre a graça comum. Não vai ter mais nada, vai ter apenas sofrimento longe de Deus. Essas pessoas sempre viveram longe de Deus, mas agora vão permanecer naquele estado que ele está, longe de Deus, agora sem a graça de Deus. Aí você imagina o que vai acontecer na vida dessas pessoas, quando serão apartados eternamente de qualquer bem, de qualquer dom, de qualquer vontade de Deus sobre a vida das pessoas. Nunca mais Deus vai chegar para ela e dar a sua graça sobre ela. Será somente terror e tremor na vida dessas pessoas. E aí, nós chegamos então, o que é graça de Deus? Né? Gostaria agora de abrir lá em Romanos,
alguém aí, leia para mim, só para exemplificar o que eu acabei de dizer, Romanos, capítulo 11, versículo 33 até o final. Quem achar aí pode ler, por favor. Romanos, capítulo 11, versículo 33 até o final. Isso. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Então, irmãos, esse versículo aqui, o apóstolo Paulo vai desenvolver falando que os poetas já falaram isso. O mundo secular já percebeu isso, de que existe alguém, eles não falam o nome de Deus, mas existe alguém que criou essas coisas, que nós existimos, nós nos movemos, nós andamos e fazemos tudo porque existe uma força, segundo ele. Mas nós conhecemos esse Deus. E aqui a Bíblia define, para ele, Deus, e por meio dele. Para ele são todas as coisas. Aqui não fala apenas da nossa salvação. A nossa salvação é algo, como eu disse, muito importante. Mas não é tudo. A nossa salvação é apenas o princípio de uma bem-aventurança. É o começo de uma grande vitória sobre a morte, sobre a queda, mas ela vai continuar, ela vai avançar. Por isso que a graça, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ela deve ser contínua. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é apenas o início, é apenas o começo da nossa bem-aventurança com relação a Deus, para restaurar o homem, não apenas como ele estava lá no jardim do Éden, mas muito mais do que isso, mas para ser agora semelhante a Deus. Deus tinha um plano maravilhoso quando criou o homem lá no jardim, criou um homem perfeito, mas para ser mais perfeito ainda, semelhante ao próprio Deus. Deus criou o homem à sua imagem, homem como eu, como você, que tinha uma relação de criador e criatura, não é assim? Lá no início era assim, Deus era o criador e o homem era a criatura. Deus vinha todos os dias perguntar, qual nome você deu a esse animal? E aquela fruta ali, qual nome você deu? Como foi o seu dia? Era a relação de um Deus que criou, de um criador e da sua criatura. Só que na nova criação, isso já não é mais assim. Deus continua sendo o nosso criador, mas é muito mais do que isso. O homem, quando ele é salvo, não foi salvo para restaurar o homem aquele Adão lá. Não, isso é pouco. O negócio é muito maior. Não é para restaurar o homem a qualidade daquele Adão antes da queda, não. É para ser transformado à imagem do segundo Adão. Né? Não daquele lá, porque ele era apenas criatura. Tinha uma relação perfeita com Deus como Deus criador e a criatura. Então, quando Deus faz ali, estava tudo perfeito, porque o homem ali ia permanecer naquele estado de Deus e uma criatura, que havia cuidar de animais, de cuidar da criação de Deus, isso por tantos anos quanto ele vivesse, por toda a eternidade naquele jardim. Mas nós não somos assim. Nós não fomos criados para restaurar, que bom o jardim, não. Na Bíblia começa lá com um jardim, e no final da Bíblia termina com o quê? Com uma grande cidade. E aquelas pessoas que estão sendo caminhadas lá, não estão sendo restaurados, por isso que essa palavra aí é muito complicada, restaurar o homem, não, ele não está sendo restaurado ao homem finito, um homem limitado, mas o homem semelhante a Cristo Jesus. É uma nova criação que Deus começa a fazer na vida do cristão. É apenas o início, é apenas o start daquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, vocês não imaginam
não se ouviu, não penetrou no coração do homem, nem olhos viram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, não é um retrocesso ao passado. Que é isso, né? Tem até um poema de Milton, né? Que fala assim, é grande, é um livro grande, né? Fala do homem retornando ao paraíso, voltando ao paraíso. Ele fala do paraíso perdido, esse é o nome do livro dele. Paraíso perdido. Não, que isso? Não quero o paraíso perdido, que lá já foi, já era, acabou. O que Deus está fazendo é muito mais. Ele não está fazendo semelhante ao seu Filho, semelhante ao próprio Deus. Então é uma obra que se inicia aqui na terra, e é algo maravilhoso, é uma graça de Deus na vida do cristão. E é somente pela graça de Deus, nada mais, como nós vamos ver daqui a pouco. Então é uma nova criação que parte em Deus e termina em Deus. O homem não tem parte nesse negócio aí, é uma obra divina, como tem que ser. Porque o homem, como diz as Escrituras, né? Veja lá, né? Efésios 2, de 1 a 3, quem lê aí para mim? Efésios 2, de 1 a 3. Isto. Esse mostra o estado do homem. Esse é o estado de todos os homens. Do índio que está lá sem saber de nada, ele está perdido. Ele está morto nos seus delitos e pecados, fazendo a vontade da carne, tendo consciência de que existe um Deus na sua mente, no seu coração, mas ele está perdido também. Como todos os homens que nascem assim. E o homem perdido, ele não tem condições de ser encontrado por si mesmo. Não tem condições de ser restaurado por si mesmo. Né? Quando a gente fala de somente a graça de Deus, nós achamos assim, pastor, mas eu tenho que fazer por onde, não é? E essa é a grande dúvida de muita gente. Mas pastor, esse negócio aí não está certo. Porque nós achamos na nossa pecaminosidade que a gente tem que fazer por onde? Que eu tenho que alcançar a graça. Existe até essa expressão no Brasil, né? Alcançar uma graça de Deus. E muitas vezes, eu estava até assistindo um filme sobre índios, né? E lá no meio da conversa, lá o índio estava falando exatamente sobre isso. Mas o que eu tenho que fazer? Aí o missionário que era reformado, calvinista, falou assim, nada, você não tem que fazer nada. É somente Cristo. É somente a obra de Cristo. Mas ele falou assim, mas isso não tem graça. Mas isso não tem graça. E é exatamente o que muitas pessoas acham, que você tem que fazer por onde para alcançar. E muita gente que já tem a graça de Deus e fala assim, eu tenho que segurar isso daqui, porque senão eu vou perder. E muita gente acha que quando a graça de Deus vem ao coração, ela pode de alguma maneira perder a graça de Deus. Isso também é impossível. Aquele que começa, termina. Deus não faz pela metade. Então essa é uma dúvida muito constante no nosso coração, na nossa mente, por causa do pecado que cegou o nosso entendimento. Qual que é a primeira coisa que o pecado faz na nossa mente? Cega o nosso entendimento. Cega. Isso é prova. Você vê uma pessoa lá muito boa, uma pessoa cheia de moral, né? Cheia de princípios na vida dele, por isso moralidade não salva ninguém. Muita gente só prega moralidade. Não, você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Moralidade não salva ninguém. Está perdido como qualquer um outro. Cheio de moralidade, cheio de princípios, mas está perdido como qualquer um outro. Então a pessoa acha que a moralidade, a ética da pessoa vai salvá-la daquele estado. E não salva. A pessoa pode ter muitos princípios, aprender desde criança, mas se ela não receber a obra salvadora no seu coração, nada daquilo vale na vida dela. É obras humanas. Lógico, nós temos que aprender princípios,
faça isso, faça aquilo, coisas comuns da vida, mas não é aquilo que torna uma pessoa salva, não é a educação da pessoa, não é a moralidade que ela aprende, porque ela não pode fazer por onde para ganhar aquilo, porque podemos pensar, imaginar, enganosamente na nossa mente, que sendo uma pessoa melhor, esse é o grande problema, né? Tem até um site que fala assim, seja uma pessoa melhor, tenha princípios, tenha ética na sua vida, nada disso vale se não for o grande amor de Cristo no coração. Os judeus tinham muita moralidade, eles trabalhavam isso dia após dia, mas estavam perdidos como qualquer outra pessoa, porque não é moralidade, não parte do homem para Deus, mas Deus em relação ao homem. É quando Deus vem ao coração do homem e transforma a sua vida, transforma o seu ser para a glória dele. Porque esses princípios que tem, né, de faça isso, faça aquilo outro, pode servir às pessoas que estão ao nosso redor, mas isso não impressiona Deus. A palavra do Senhor diz assim, que as nossas melhores obras, olha, eu vou dar meu corpo para ser servido como sacrifício para aquelas pessoas. A Bíblia diz assim, são como trapo de imundícia. Por quê? Não é feita em Deus, é feita apenas para os homens, né? Você ajudar uma pessoa pobre, você fazer uma obra de caridade, você fazer qualquer coisa, isso daí impressiona as pessoas, mas não impressiona Deus. Porque obras verdadeiras, obras genuínas são aquelas que são feitas em Deus. Que são essas obras? Quando são movidas pelo amor de Deus, porque você ama a Deus, porque você ama o Senhor, mesmo sendo ainda pecador. Deus não veio fazer uma maquiagem na sua vida, não, irmãos. Deus não veio tratar você e deixar você uma pessoa um pouco melhor diante dos homens. Olha como aquela pessoa é, né? Olha como aquela pessoa se comporta. Não é uma questão de comportamento, de moralidade, né? De aspectos morais que as pessoas falam assim, nossa, ela era muito boa, nossa, ela fazia isso, ela fazia aquilo outro. Isso não é cristianismo, isso é moralidade, que muitas pessoas correm atrás, compram um livro para serem pessoas melhores. É muito mais do que isso, é a graça de Deus vindo ao coração humano e transformando que tudo deve ser feito para a honra e glória do Senhor. Aí sim, a partir disso, Deus vai trabalhar na nossa vida, na nossa moralidade, não somente diante de Deus, mas diante dos homens, é o inverso. Mas muitas pessoas acham que ser cristão é ter algum tipo de comportamento diante dos homens. Faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro. Acha que isso é um combo, né? Um combo de atividades para ganhar a Deus. Então eu vou fazer algumas coisas, vou me tornar uma pessoa melhor, não vou trair a minha esposa, não vou falar mal das pessoas. Acham que esse tipo de comportamento é salvação. Na verdade não é. Acha que através disso vai alcançar o favor de Deus. Então, quando se fala assim, só a graça, a Igreja Católica tem a graça como objetivo, mas não é o que nós temos aqui, é somente a graça de Deus, porque eles colocam outras coisas ali, para alcançar a graça de Deus. Por exemplo, comprar a fé, comprar a salvação. Vocês se lembram, já foi falado isso nas aulas anteriores, né? O que eles faziam? Eles compravam a salvação, né? Vendiam salvação para as pessoas, e muitas pessoas compravam. E hoje em dia está acontecendo a mesma coisa, talvez não com dinheiro, em alguns aspectos até com dinheiro, mas com boas obras. Eu vou fazer por onde para alcançar isso? Só que não consegue, porque não pode ser comprado, porque nós fomos comprados por Deus, e não podemos comprar nada de Deus. Deus não é vendido, a sua graça não é vendida, isso daí não é alcançado diante de Deus, isso vem ao coração humano. Isso daí, como diz o apóstolo Paulo, usando a expressão dele, o amor de Deus é derramado nos nossos corações. É o contrário, é quando não é você, porque se você tentar fazer isso, você vai tentar, mas não vai conseguir. Você vai falar, agora eu vou ser uma pessoa melhor, e você vai ver que no dia seguinte você não consegue, e depois não consegue de novo, e não consegue porque não dá mesmo. Não é a partir do homem, é pela graça de Deus. E ainda bem que a pessoa, quando chega, ela fala assim, eu não consigo, eu preciso de um Salvador.
Ele chega ao ponto de querer fazer essas coisas, mas não consegue, porque ele vai ver nos seus membros que ele é um pecador, vendido ao pecado, à escravidão do pecado, e ele não consegue. E ele vai falar o seguinte: eu preciso de um Redentor, eu preciso de um Salvador. Quando chega esse ponto aí, a salvação para ele, não é a moralidade, porque o que atrapalha o homem não são apenas os seus pecados explícitos, mas é a sua tentativa de ser bom no mundo e não alcançar fazer isso. Vem de lá para cá, é uma obra de Deus no coração do homem. Deixa eu dar 2 exemplos aqui. O filho pródigo, vocês se lembram lá onde ele estava, né? Ele pegou toda a sua herança que ele foi lhe dado, dissipou aquilo lá, foi indo de mal a pior até chegar naquele estado ali, que vocês sabem, né? De fundo de poço mesmo, que não tinha mais nada, não tinha nem o que comer mais. Aí veio lá na sua mente alguma coisa assim, no seu coração, na sua mente, né? O que eu estou fazendo aqui? Olha só como o pecado secou ele, né? Isso é o que faz o pecado. O pecado cega a mente. A pessoa trai a esposa. Por que ele trai? Porque na mente dele ele foi cegado pelo pecado, né? Ele foi cegado pelo pecado. Salomão diz assim que quem trai, né, está louco. Porque ele está louco mesmo por causa do pecado que secou a mente dele temporariamente. Olha, eu vou fazer isso. Cegou a consciência dele, ele não pensa mais. Ele não pensa mais, porque o pecado cega e ele vai e trai. Mesma coisa aconteceu com aquele jovem ali. Ele pensou: agora eu vou me divertir, agora eu vou aproveitar a vida, agora eu tenho dinheiro suficiente para ir. Tudo na mente dele, mas ele estava cego naquela parábola ali. Quando ele perdeu tudo, não tinha mais nada ali, era o momento que ele falava: agora eu preciso de um Salvador. Na casa de meu pai, é uma ilustração, na casa de meu pai tem muitas moradas. Na casa de meu pai tem muita abundância. E eu aqui, passando por necessidade, já sei, disse ele, vou ir ter com meu pai, ir e direi, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno. Olha só que interessante, a consciência de que não é ele mais, de que ele se rendeu mesmo, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ninguém é digno. Ele não chegou lá e falou assim: pai, eu sou seu filho aí, eu tenho que voltar porque não importa. Não, o que ele falou? Humildemente ele falou: não sou digno. E é assim todo cristão que não sou digno, vem a consciência de volta. Isto é a salvação a partir de Deus. Vem a consciência no seu coração: não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me apenas como um dos seus empregados lá. Isso estava na mente dele. Mas quando ele chegou lá no pai, não falou nada disso. Porque o pai dele simplesmente o recebeu, o abraçou, independentemente de tudo aquilo ali. Porque se fosse tratar de quem merece, quem não merece, ele não merecia nada. Tinha gastado tudo. Tinha dissipado tudo na vida dele. É quando se esgota toda a nossa noção de retidão. A pessoa precisa ser quebrada na noção de retidão no seu coração. Quantos sermões morais que você já ouviu, seja isso, seja aquilo outro, faça isso, e você não vai conseguir, porque não é por aí, porque você vai ficar mais desesperado ainda, quando você fala para você assim, faça isso, faça aquilo, você não vai conseguir, é uma obra interior no coração humano, e quando a pessoa vai tentar alcançar aquilo, ela vai ver que não consegue, se não for a graça de Deus no seu coração. Então, é a graça de Deus que antecipa tudo. E quando ela vai ver, quando ela vai perceber, ela vai falar assim: não fui eu quem fez isso, mas a graça de Deus em mim. Se Deus fez alguma coisa através da minha vida, já não sou eu que tenho que me orgulhar, como diz a Escritura, para que ninguém se glorie. Porque tem muita gente que fala assim: não, mas eu recebi uma boa educação do papai e da mamãe. Olha, o meu bisavô foi um grande missionário. Olha, o meu tataravô foi um grande pastor. Olha, teve grandes privilégios. Mas, irmãos, perceba só uma coisa: isso daí não salva ninguém. Tem muita gente se desesperando também, e é muito comum a gente ver esse drama na igreja, muito drama na igreja, eu percebo isso, e falando o seguinte: se eu não for um bom cristão, meu filho não vai ser um bom cristão. Se eu pisar na bola, meu filho não vai alcançar a salvação.
É um argumento humano, racional, que as pessoas pensam assim realmente. Puxa vida, a pessoa saiu da igreja por causa do meu mau exemplo. Irmãos, a graça de Deus está limitado a isso? A você ser ou não? É lógico que Deus usa bons exemplos. Não estou descartando aqui que você deva dar um bom exemplo para a família, para tal pessoa, mas a ação da salvação depende do seu bom exemplo. É isso que vai salvar o seu filho. Nós achamos que ser assim, ou ser salvo, vai salvar o meu filho, e não é. Pode ser o caminho usado por Deus, e muita gente tem se salvado pelo exemplo de tal, e a pessoa buscar aquilo. Não estou negando essas coisas, mas não é isso a questão sine qua non, indispensável para a salvação. Não é você ser ou não ser, não é por exemplo tal e tal na Bíblia, nas Escrituras. Qual dos exemplos você vai ter nas Escrituras que vai dizer, a pessoa foi salva por causa do exemplo? Não existe isso nas Escrituras. É uma obra graciosa no coração humano, por isso que nós temos que lutar com Deus. É certo que Deus pode usar um missionário, Deus pode usar um pregador, Deus pode usar bons exemplos, há vários caminhos que Deus possa usar, mas aquilo não é a questão sine qua non de salvação. Veja bem, o que eu quero dizer é polêmico, mas não é isso realmente que vai... Sim. Sim. Então, é exatamente isso. Por isso que eu sabia que existiam essas questões, porque as pessoas geralmente pensam o seguinte: bom, então precisa de alguma coisa externa e, por exemplo, Deus pode usar missionários, pode usar exemplos, pode usar pessoas, pode usar atitudes que Deus possa usar para que as pessoas possam ser levadas a Deus. E eu tenho muitos livros, eu tenho muitos autores, eu tenho muitos pregadores que realmente me balizam, mas não é aquilo que realmente vai salvar as pessoas. Um profeta, por exemplo, veja o exemplo de um profeta nas Escrituras. Um profeta lá, que era um homem de Deus, que andava na rua, que fazia muitas coisas, que dava o bom exemplo dele ali. Aquilo era suficiente. Essa é a questão que nós vamos usar. É suficiente para levar uma pessoa a Deus? Não. O profeta Isaías, que é eu gosto muito do profeta Isaías. Um homem, só um minutinho, um homem de Deus. Um homem que vivia na corte, que vivia entre as pessoas, muito preocupado com a salvação do seu povo. Um homem que tinha um exemplo muito melhor do que os nossos, muitas vezes, nos nossos dias. E Deus falou para ele assim: olha, você quer ir? Você vai. Mas o povo não vai ver. O coração do povo, só se eu quiser. Então Deus pode ou não usar essas coisas, mas não é questão sine qua non. Porque às vezes podemos achar na nossa ignorância que depende da gente também. E muitos pais, muitas pessoas ficam frustradas porque acham que isso daí, e ficam amargurados, meu filho não está na igreja. É lógico que você deve orar, falar com eles, orar com eles e por eles, mas isso não é questão, está nas mãos do Senhor. Quantos não viram bons exemplos de fulano, de ciclano, e não se converteram? Viram o mesmo exemplo ali e não se deram conta, porque nós ficamos frustrados, porque por causa da nossa mente pecaminosa, achamos que isso é suficiente, que se eu for assim, Deus, então eles vão ser dessa maneira. E não é tudo pela graça de Deus, para tirar aquela noção errada ali, de que se eu fizer por onde, ele vai ser salvo ou não. Deus pode, é isso que em teologia, nós falamos o seguinte, que Deus pode usar meios conducentes para a pessoa ser salva, é isso. Deus pode usar uma pregação num dia, pode usar um louvor,
pode usar a atitude de uma pessoa que falou alguma coisa e aquilo me tocou. Deus pode usar esses parâmetros, mas não é isso que salva uma pessoa. É o poder de Deus usando tais e tais circunstâncias. Deus usou aquela situação lá no filho pródigo para levar ele para Deus, tirando ele daquela situação lá do meio onde ele estava. Foi aquilo que Deus usou. E Deus pode usar meios conducentes para isso, mas não é aquilo que salva, está nas mãos do Senhor. Exatamente. É. Eu sei. É. Exato. Exatamente. O Perrin falou uma coisa certa. Isso daí se chama racionalização. Então a pessoa fala assim, bom, então eu posso ter uma vida de qualquer jeito, porque não depende mesmo de mim. Isso daí já é um pensamento que leva ao erro, que conduz ao erro. É lógico que se você não der um bom exemplo, isso daí está errado, e a Bíblia condena isso daí, do bom exemplo, ser exemplo, por todos qualquer motivo. Mas não é isso que realmente vai ser a gota final, porque achamos que aquilo ali, as pessoas se atormentam por causa disso. Então existe um temor no coração. Bom, se eu não fizer por onde, então Deus não vai salvar, Deus não vai agir. Achando que os nossos pecados, olha só, que nossos pecados vão impedir a ação de Deus salvadora na vida de uma pessoa. Porque é somente pela graça, tendo esses meios ou não. É assim, Deus pode usar e Deus pode não usar meios. Deus geralmente usa meios. Deus falou o seguinte, vocês acham que porque vocês são filhos de Abraão, vocês vão ser salvos? Deus pode fazer filhos de Abraão da onde? Suscitar filhos de pedras. Deus vai fazer filhos de Abraão normalmente, pregação da palavra, mas Ele pode não usar esses meios. Ele suspende esses meios aí e transforma a vida da pessoa. Qual foi o missionário que pregou para Abraão? Estava lá, ele pagão, perdido, ele como toda Ur dos caldeus. Quem foi? Ninguém. Deus foi direto, somente Deus foi direto, falou, Abraão, sai da tua... E tratou ele diretamente ali com ele. Quem foi o missionário que falou para Paulo? Jesus diretamente com ele. Deus suspende os meios naturais, suspende os meios conducentes, que a gente chama, os meios conducentes para agir, e Ele pode agir soberanamente. Ele não precisaria de nenhum pregador, Ele não precisaria de nenhum missionário, não precisa. Deus pode fazer, é lógico que Ele usa pastores, missionários, para ir para esse Brasil inteiro, é um meio conducente, é o meio pelo qual Deus pode usar ou não. Um pregador pode pregar a muitas pessoas, e Paulo chegou lá, numa reunião de mulheres, e diz assim, Lídia, Deus abriu o coração de Lídia, só ela ouviu a mesma mensagem, era o mesmo Paulo, era a mesma pessoa, era o mesmo exemplo. Deus quis usar soberanamente, dependendo de Deus, usando um meio conducente, ou Deus não precisa usar esses meios conducentes. Nós achamos que nós somos indispensáveis, esse que é o grande problema, mas Deus age soberanamente com esse ou não exemplo ali, como foi dito aqui.
Um pode, outro não. Viu a mesma coisa. Paulo, diante das suas autoridades, falou assim: olha, se fosse Deus, todos vocês, toda aquela autoridade seriam tal qual eu, menos essas algemas aqui. Vocês seriam igualzinho a mim, se Deus quisesse usar. Não é pelo exemplo, não é por nada. Deus iria fazer a mesma coisa com vocês. Não foi uma coisa que Deus fez apenas em Paulo, mas se Deus quisesse, Deus podia fazer em todas aquelas pessoas ali soberanamente, sem usar ali naquele instante. É lógico que teve outras coisas na vida do apóstolo Paulo, não estou negando os outros exemplos, a morte de Estevão e tantas outras coisas que eram como aguilhões, mas Deus usou soberanamente. Então, quando a gente fala de graça de Deus, é quando Deus vem soberanamente sobre a vida da pessoa e age na vida da pessoa ou não. Existem vários exemplos de vários pais piedosos, como o irmão aqui falou, que tiveram o mesmo exemplo para todos. E aí? Aí você fala assim: isso é importante. É importante, mas não é final. O que eu quero dizer para vocês é que isso não define. Não é isso, não é por aí, porque achamos que na nossa mente existe o seguinte: mas existe a nossa parte, né, pastor? Temos que fazer a nossa parte. Aí você, às vezes, pensando nisso, você destrói a graça de Deus no coração humano. É lógico que isso não deve servir de racionalização no coração. Se é assim, então eu não vou pregar mais. Se é assim, não vou evangelizar mais. Não. Pelo contrário, sabendo que Deus usa meios conducentes, eu devo dar exemplo, porque pode acontecer. Eu devo pregar, eu devo fazer isso, mas isso não é o ato final, pastor. Exatamente. Exatamente. Eu fiz isso. Mas, agora podemos usar o dom de Deus, então não precisa fazer nada. Exatamente. Nós precisamos fazer, não para receber, mas é porque nós recebemos. Exatamente. A graça de Deus invadiu a nossa história, a nossa vida, mudou a nossa vida. Então, daqui para frente nós vamos viver em obras. Porque Deus quer assim. Exatamente. E obras aqui significa tudo, né? Viver uma vida bem comportada, médica, votar no dia que tem que votar e tudo mais. Mas não para, mas é porque já. Exatamente. Então, a nossa confissão de fé, ela vai definir o que são boas obras. Obras nós sabemos o que são, mas a nossa confissão de fé vai definir o que são essas boas obras para que andássemos nelas. Então, é o que o pastor... Só que nós, às vezes, nós trocamos de lugar. Achamos que, muitas vezes, as boas obras é que vão fazer alguma coisa.
Mas não é. É como resultado da nossa esperança, da nossa salvação. É um ato natural de que acontece da pessoa que é salva, que já tem a graça de Deus no seu coração. Ela vai andar em boas obras. Ela já não vai fazer mais o que fazia antes. Ela já não vai mais ser como era antes, porque a obra de Deus vai crescendo cada vez mais no seu coração. E cada vez mais que ela faz isso, ela vai dizendo, isso é a obra de Deus no meu coração. Essa transformação não é de mim mesmo, mas é da obra de Deus que ocorreu dentro do meu coração. Só que o nosso pecado, o que faz? Às vezes inverte isso daí. Nós somos tentados, por causa do pecado do coração do homem, a nossa tendência natural, não é apenas uma questão da igreja católica, mas nossa tendência natural, achar que somos nós. Jesus disse o seguinte, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu, é outro versículo que fala exatamente a mesma coisa, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Então olha só, não era ação daqueles discípulos ali, porque eles poderiam ser tentados, isso que é o problema do nosso coração, e a nossa falha, nós podemos ser tentados ao fazer alguma coisa e achar, eu tenho parte nisso, isso daí é meu, isso daí, e se gloriar nisso, e se gloriar nessas coisas, mas quando nós percebemos que a obra de Cristo no coração humano, que parte daí, e que ele vai dizer o seguinte, não a nós, Senhor, isso são boas obras são aquelas coisas que nós fazemos em Deus, quando nós fazemos para a glória de Deus. Jesus falou o seguinte, né? Se você der um copo de água fria a um desses pequeninos, porque são meus, então você veja bem, dar um copo de água fria é uma coisa, a pessoa você está fazendo porque ela tem sede, ou porque ela tem fome, mas quando você faz em Deus, a grande diferença está nisso, quando você faz em Deus, em Cristo, para a glória de Deus, em última instância, não é a sede da pessoa, não é a fome da pessoa, isso é segundo o mundo, eu vou tratar de cuidar das baleias, cuidar dos animais, cuidar das florestas, numa questão ecológica, somente nisso, e para por aí. Mas as boas obras é aquelas coisas que você faz movido pelo amor de Deus, porque Deus manda na sua palavra. Você faz isso motivado apenas para glorificar a Deus, não por uma necessidade humana. A pessoa tem a necessidade, não por constrangimento, mas você faz aquilo ali movido pela graça de Deus unicamente e somente para a glória dele. Então existe uma grande diferença, mas nós muitas vezes invertemos. É isso que eu estou falando, pastor, que às vezes nós invertemos, achamos que isso é condição sine qua non. O outro exemplo que eu ia dar é também muito importante. É uma parábola que Jesus contou e eu conto aqui, reconto para a gente repensar nela, né, para a gente perceber o que é a graça de Deus no coração humano. Então teve um homem que era trabalhador, então um homem lá que era lavrador, e ele chegou para o seu filho, um pai de família, diz a Escritura, um pai de família chegou, tinha 2 filhos, olha só a diferença, chegou para o primeiro, para o mais velho e disse, filho, vai ao campo trabalhar hoje. E o filho, o que ele falou? Tá bom, pai, beleza, eu vou fazer isso aí. E aí? Não foi. Esse é o primeiro caso, presta atenção, não foi. Ele ouviu a ordem, sabia de quem vinha a ordem, sabia que era uma obrigação dele e tudo mais. Por isso que eu falo de boas obras, tem que ser acompanhada a verdadeira salvação, mas depende de como você vai fazer essas coisas aí, porque pode ser a falsa, não é a genuína. Esse que é o grande problema do homem, não é questão de fazer ou não fazer, mas que ordem você está colocando isso daí? Qual que é a ordem disso? E aí ele chegou para o segundo filho, o mais novo, e disse a mesma coisa, não mudou em nada a questão dele, e disse, filho, vai para o campo trabalhar. O que ele respondeu? Não quero. Não quero. Ele disse, não quero. Chegou para o pai dele e falou a verdade. O primeiro, o que ele disse? Eu vou. Olha a pública profissão do outro lá. Eu vou fazer. E esse é o grande erro, eu vou fazer.
Você tem como fazer. E realmente ele estava proferindo uma coisa, mas não foi. O segundo disse, é verdade, eu não quero ir. Ele disse, eu não quero. Mas depois, lá com os seus botões, arrependido, ele foi. Já não era por causa do pai dele, porque o pai já tinha mandado lá, e já foi até mal educado. Mas o que ele respondeu? Eu não quero ir, mas arrependido depois foi. É o mesmo pai. Mas você vê como é diferente a graça de Deus no coração do homem. Ele foi movido não mais pela ordem, porque tem isso, pastor. Tem uma ordem ali, vou obedecer. Vai, obedece. Então continua. Eu tenho condições. Vai lá nos 10 mandamentos. Para que serve os 10 mandamentos? Vai lá, vai dizer, ele mandou andar nas boas obras. Vai lá fazer então, anda pelas boas obras para ver onde você vai parar. Boas obras não salva ninguém, não consegue, não dá conta. Então fala para mim então, então eu dou conta disso. Sim, eu dou, não vai dar conta. Você é pecador. Você vai perceber isso depois. Que não é por aí de fazer, de obedecer, porque você não vai conseguir. Uma hora ou outra você vai ser traído pela sua própria consciência. Você não vai conseguir. Mas a lei de Deus, a lei do Senhor, ela é boa e vai mostrar o seu estado e vai dizer assim, eu não consigo, eu preciso de um Salvador. E aí, arrependido pela obra de Deus, João Calvino, ele fala uma coisa, né? Que Cristo Jesus nos livrou da lei. E quando Ele nos livra da lei, Ele retorna a gente à lei de novo, para obedecer em obediência a Ele. Então você precisa primeiro a Cristo, para depois obedecer a Ele, não o contrário. Não é a lei que vai te conduzir a Cristo, mas é Cristo que vai conduzir a lei, que vai fazer você obedecer a Deus pelo poder e a graça de Deus. O segundo caso, ele é bem exemplificado, é de alguém que foi realmente transformado ali, não mais pela ordem, não mais pela vontade do seu pai, mas porque ele mesmo percebeu aquilo ali. Porque o primeiro disse, eu vou fazer, e não consegue. Agora, a graça de Deus ela é diferente. Por quê? Porque essa lição aqui está em oposição à Igreja Católica, né? Foi dita, aliás, a Igreja Católica ela não cumpre nenhum dos 5 pontos da sola graça, sola fé, sola fé, nenhum desses pontos. Você pode pegar cada um delas. E quando fala assim, eles falam assim, é porque você tem condições, você tem como fazer, você tem que fazer por onde. E só a graça diz assim, não, é somente a graça de Deus, excluindo a obra da lei, excluindo qualquer tipo de obra. Ela passa por cima das obras. Você fala, tem que ter as duas juntas. Não, exatamente esse ponto que só a graça de Deus está falando, só falando a graça, sem a obra. Sem obra, pastor, sem obra nenhuma. É salvo somente sem a obra. E lá o apóstolo Paulo chega a frisar isso. Ele coloca em vermelho, ele olha, sem as obras, para que ninguém se glorie. A nossa mente tenta equacionar essas duas coisas, mas se você tentar equacionar, juntar as duas, não dá certo. Você é salvo somente pela graça. E a graça de Deus somente vai conduzir as pessoas às boas obras. Ela conduz como resultado, como fruto daquilo que já aconteceu no coração humano. Porque se você tentar andar com as duas coisas, é o que a Igreja Católica faz, tentando fazer as duas coisas juntas, né? Eles falam da graça de Deus, mas ele fala das obras também. Por isso que eles oram pelos mortos, né? Vamos orar aqui para tentar livrar. A sua oração vai livrar uma pessoa lá do inferno. Orar pelos mortos, fazer penitências, fazer coisas, ser uma pessoa melhor. Pode ver, eles deixam a Bíblia de lado e vai falar sobre casamento. Eles deixam a Bíblia de lado e vão falar sobre criação de filhos. Eles deixam a Bíblia de lado e vai falar sobre ser uma pessoa melhor no mundo. É isso que eles vão fazer, porque largaram as Escrituras e abraçaram obras para você alcançar alguma graça. E nós falamos o contrário, o pastor está certo. É a graça de Deus, depois disso, somente depois ela nos conduz para a vida. Foi o que Jesus disse assim, né? Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi. Você foi escolhido, você foi salvo, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos. E esses frutos são os frutos de Deus na vida do coração humano. É a obra, veja bem, agora vem a grande diferença.
é a obra de Cristo no meu coração, no seu coração. Não foi você. Foi por isso que Paulo falou assim, não eu, mas Cristo em mim. Ele falou assim, não fui eu que fiz tudo isso daí, mas foi Cristo em mim. Ele reconhecia que o apóstolo agora que estava fazendo, falando, executando aquilo lá, era Cristo nele, para que Cristo seja gerado nele. É a obra de Cristo no coração. Você parou de falar mal, não foi por você. Não foi porque você se segurou e viu algum bom exemplo. Foi porque Cristo fez isso no seu coração. Porque tem gente que vê milhares de exemplos na vida, irmãos. Milhares de bons exemplos na vida. E aquilo lá não é suficiente para a vida da pessoa. E quando ela vai e faz, aí você vê assim, a transformação é a obra de Cristo sendo gerado na sua vida para que ele andem naquelas obras ali e aqueles frutos ali permaneçam como fruto eterno. Então é fruto do próprio coração de Cristo ali. É só essa ordem que é colocada e é muito bom exemplificar sobre isso. Não que eu esteja negando o bom exemplo, irmãos, mas que as pessoas não porfiem, não confiem que isso vai ser sine qua non, fundamental para uma pessoa ser salva e alcançar. Não é transformar uma pessoa melhor perante a sociedade, é transformar uma pessoa realmente salva, que vai realmente glorificar o nome de Cristo. Primeiro o pastor Edson, depois o pastor Perrin. Não? Já passou? Então, é exatamente isso. Eu não excluo as outras coisas boas da vida. Às vezes pode parecer, né, que dá a entender de que está excluindo, não adianta fazer essas coisas. Não é isso. Deus pode usar essas coisas. Esta é a grande diferença que houve na história, uma separação muito grande na história da igreja, entre os chamados armenianos e os calvinistas. Oi? Quando eu digo, exatamente, quando eu digo, ele diz o seguinte, né, não é que Deus pode usar, é que Deus usa. Eu digo que Deus pode usar ou pode não usar, ou nunca usar. Uma pessoa, um missionário chega num lugar, prega, não é que Deus vai usar, aí é que está a grande questão. Deus às vezes não usa. Deus pode usar no sentido de que pode agir ali, pode manifestar ali, pode fazer. Não é que Deus vai usar. Aí quando eu uso essa expressão Deus vai usar é complicado. Eu vou pregar e as pessoas vai salvar, aí é difícil, irmão. Aí é difícil você usar uma expressão como essa. Por quê? Porque Deus pode usar. E Deus usa geralmente os meios conducentes quando Ele quer salvar. Pela pregação, pela oração, às vezes direta com Deus.
Deus, quando eu digo Deus pode usar, é no sentido de que Deus pode usar aquela pregação, pode usar um bom exemplo, pode usar isso ou não. Ou, às vezes pode pregar a vida inteira. Se fosse assim, todos estariam salvos, então. Todos estariam já, né, manifestados. Então, quando eu digo, eu não vou engessar Deus, Deus vai fazer. O que eu estou dizendo é que Deus pode fazer. E Deus geralmente usa esses meios conducentes para salvar, para fazer coisas assim maravilhosas. Então, você pode ter lá, né, Paulo pregando no Areópago. Pregou lá. Deus tinha mandado ele pregar mesmo. Mas todos se salvaram ali. Mas algumas pessoas se converteram a ele. Então, Deus usou. Para outros, não. Deus não usou. Então, Deus pode usar para uns e Deus pode não usar para outros. Deus é que sabe. Deus pode usar um exemplo, pode pregar uma pregação, uma reunião de estudos. Às vezes a pessoa sozinha. Quantas pessoas eu já ouvi falar ali que pegou um folheto, como o sócio mesmo disse. Pegou um folheto, não deu atenção lá na hora. Aí Deus pegou um folheto lá. Por isso que eu entrego o folheto, porque Deus pode usar. Pode usar. Não significa que Deus vai usar. Significa que Deus pode usar um folheto, uma oração, um exemplo. Você está conversando com uma pessoa do lado, Deus pode usar aquele momento, Ele pode usar certas coisas, não que Deus vai usar. Deus tem os meios. Exatamente. Não podemos abrir mão. Então Deus tem o seu mandato. Evangelização é um mandato de Deus. Pregar o evangelho é um mandato de Deus. Dar bom exemplo, tudo isso é mandato de Deus. São ordens que devemos obedecer a Deus. Mas veja bem, a soberania, a responsabilidade humana não anula a soberania e nem a soberania anula a responsabilidade humana. As duas coisas andam em conjunto, em harmonia, em princípios. Mas Deus vai ser soberano. A minha vontade, né, o meu querer, o meu agir no mundo não vai anular a soberania. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não, Deus vai ser soberano em todas as coisas. Por isso, irmãos, quando a gente fala a graça de Deus, tudo vem de Deus. A salvação, a vida, a existência, o meu pensamento, tudo vem pela graça de Deus, para que você, no final das contas, possa render somente glórias a Deus. Se Deus usou um exemplo grande na sua vida, por exemplo, Deus usou uma pessoa para usar, a quem você vai dar glória? Pelo bom exemplo ou pela graça de Deus em usar aquele exemplo? Deus usou, foi uma coisa boa que Deus fez. Mas no final da história você tem que estar olhando unicamente para a graça soberana de Deus em todas as coisas. Nunca jamais você olhar assim e falar assim, olha, teve parte humana, teve um fundamento humano. Não tem, porque quando os reformadores, quando eles pensaram somente a graça de Deus, estavam baseando isso em todas as escrituras, em tudo aquilo que Deus diz, que não depende, porque pode parecer ao ser humano que ele pode contribuir, que ele pode fazer por onde, que ele vai, faz e contribui para aquilo ali, e não. Deus usa pessoas, move corações, move situações para a pessoa até dar a sua vida em favor de amigos, em favor de outras pessoas, mas aquilo lá foi uma obra que se antecipou ao homem. Não foi ele próprio, para que ele não possa se glorificar. Ele possa dizer assim, olha, fiz por onde? Eu alcancei, porque é como Martinho Lutero falava muito sobre isso, porque senão o homem se tornaria salvador de si mesmo. Ele se tornaria então um participante disso, mas não é. É a graça de Deus nele. Por isso que Cristo Jesus veio ao mundo. Veja bem, a lei foi dada há muito tempo, mas foi necessário vir um Salvador, Redentor, morrer pelos nossos pecados. Porque se ele desse somente a lei de Deus, alguém seria salvo pela lei? Alguém seria movido por Deus pela lei? Não, ela somente ia me condenar. Deus deu a lei para mostrar o nosso estado, a nossa insignificância, mas foi necessário vir o Salvador. Olha que coisa interessante, Deus deu a lei, mas ao mesmo tempo, ao lado da lei, o que ele deu? Sacrifícios. Por que ele deu lei e sacrifício ao mesmo tempo? Porque não somente a lei, o homem poderia obedecer e ser salvo, mas ele colocou ao lado da lei, no mesmo tempo, na mesma época,
colocou lá os sacrifícios, porque o homem não pode cumprir a lei perfeitamente. É preciso ter sacrifício, porque ele vai ver que não consegue andar pela lei. Então ele colocou ali o sacrifício para perdoar, para que Deus perdoe através daqueles sacrifícios. E ele tem que fazer aquilo para ser redimido lá na velha dispensação através daqueles animais, e no Novo Testamento através do sacrifício perfeito que é Cristo Jesus, o Senhor. Então pela lei ninguém é salvo, por fazer ninguém é salvo, mas sim pelos méritos graciosos do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todos os nossos pecados. É Ele quem nos perdoa. Por isso que você vai dar um bom exemplo, mas você tem que apontar para o verdadeiro Salvador, e não pedir a miserável como nós, mas mostrar e apontar para Cristo Jesus. Uma pessoa, guarde bem isso, que prega apenas moralidade, faça isso, faça aquilo, e não aponta para o Salvador, não aponta para um Redentor, não aponta para o sacrifício de Cristo, essa pessoa está colocando um peso sobre a vida daquela pessoa, mais um peso na vida para aquela pessoa. O que devemos fazer é o seguinte: olha, nós devemos ser assim, mas você vai precisar de um Redentor, de um Salvador. Deixa eu dar uma pequena história para a gente fechar. Uma adolescente uma vez veio falar comigo, falar: ai pastor, eu tento tanto fazer isso. E ela tinha um bom exemplo em casa, bom exemplo na família, criado na igreja desde a infância. Aí ela falando: olha, eu tento fazer isso, mas não consigo, pastor. E é nessa hora que eu falei para ela: está vendo porque nós precisamos de um Salvador? É nessa hora que você deve dizer ao pecador: está vendo como nós precisamos de Cristo? Porque você não consegue, eu não consigo e ninguém consegue. É a hora de você apresentar o Salvador e dizer para ela o seguinte: olha, é agora, é nesse momento que você precisa se entregar a esse Salvador, a esse Redentor que purificou. Ele fez a obra completa, não eu nem ninguém. Ninguém peça ser humano, nenhum. Tem que procurar um Redentor, um Salvador da minha alma, né? Como diz aquele hino lá: somente ponho a minha fé, a minha salvação na obra excelsa de Jesus, não na obra de ninguém, porque Ele é falho como você é falho, como todo mundo é falho. Se você colocar a sua confiança na vida, na obra de qualquer pessoa, ele é tanto pecador e carece da mesma graça que você e que eu. Precisamos da glória de Deus, por isso que precisamos apontar. Essa é a grande diferença. Você deve sempre apontar para a graça excelente, a graça última de Deus, que é Cristo Jesus. Senão você vai ficar apenas com bons exemplos, com coisas que te marcaram e muito bem, mas se não apontar para Cristo, para o Redentor, que é o exemplo maior, que é o sacrifício perfeito, só Ele morreu pelos nossos pecados. Só Ele morreu, somente Ele derramou o seu sangue precioso para me purificar. Ninguém mais. Vocês se lembram daquela mulher samaritana lá, que teve com Jesus, e a mulher foi pregar o evangelho lá, para os homens que estavam naquela cidade lá. Foi falar para eles o seguinte: ó, encontrei o Salvador. Aí aqueles homens foram lá, passaram 2 dias com Jesus. 2 dias com Jesus, os homens daquela cidade lá. E eles voltaram para aquela mulher lá. Olha que coisa interessante. E aqueles homens falaram para aquela mulher o seguinte: já não é mais porque você disse que exige um Salvador, mas porque os nossos olhos viram. Nós compreendemos que Ele é o Salvador. É isso. Eles não ficaram apenas no exemplo daquela mulher ali, mas foram diretamente a Cristo Jesus. Deus usou. Maravilha, usou aquela mulher, mas conduziu a Cristo, levou ao Salvador, não parou por ali, é não parar por aqui. Já pensou se eles ficassem apenas no conhecimento daquela mulher ali, que ela tinha encontrado o Salvador? Aqueles homens voltaram, passaram 2 dias, este é o Salvador da mulher, da minha alma, e disse para aquela mulher: já não é mais porque você disse, mas é porque nós encontramos o Salvador. Você vê a diferença? É não parar nos exemplos, é não parar no meio do caminho, mas encontrar o Salvador da sua alma, da sua vida. Alguém mais quer falar? Eu sei que isso é muito difícil, às vezes as pessoas pensam que essas coisas se chocam, elas não se chocam, elas andam juntas, né? Soberania de Deus e obra humana, elas não se contradizem, elas andam juntas. Parece que tem uma briga entre elas. Às vezes nós queremos pular para um lado ou para o outro. Não dá. Não dá para você ficar
assim, agora eu sou soberano de Deus, não, agora... Não, as duas coisas andam juntas. Você tem que encontrar um Salvador para a sua vida. E esse Salvador não é pessoas, não é situações, não é nada. É o Salvador da minha alma. Somente a graça de Cristo. Não de obras, para que ninguém se glorie. E preparou para que andássemos em boas obras, como diz as Escrituras, né? Elas nos conduzem a elas, porque a graça de Cristo faz isso. A verdadeira salvação conduz às boas obras. Se não tem boas obras, porque não houve o primeiro caso. Então é uma farsa. Então é um engodo, é um engano. Tem que haver a segunda parte, ela tem que ter continuação. Mas ela não é a questão fundamental para a salvação. Ela é como resultado, como consequência daquilo da obra que Cristo fez na vida de um homem. Deus usa esses meios conducentes para conduzir essas obras. Vamos colocar em pé então, irmãos? Vamos agradecer a Deus, pedir ao nosso pastor Adalberto para estar nos conduzindo em oração.